A gente vai ter o Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.300 a.C. Esse período de império, ele consistia no isolamento natural do Egito. E isso foi de uma grandiosidade extrema para o Egito, porque criou para ele uma paz e uma certa estabilidade política. Ou seja, o Egito, de certa forma, se isolou e, a partir desse isolamento, ele criou o artifício de se manter, se manter, de certa forma, fora de conflitos, fora de perda territorial. Apesar do imenso poder que o faraó tinha, sujeitava-se a leis fundamentais dos costumes. Ou seja, mesmo que o faraó era adotado como um rei, como um deus na terra, ele ainda tinha que adotar certos fundamentos que eram ligados à estrutura do Egito. Eram auxiliados no trabalho de administração do Estado, tinha funcionários a todos os seus critérios. Na linha de hierarquia, após a sua sucessão, vinham os sacerdotes. A influência sobre os cidadãos era depois os escribas, os funcionários e os responsáveis pela contabilidade do Estado. Ou seja, começa a partir desse momento uma certa divisão de uma sociedade estrutural. Lembrando que o Egito Antigo, a realidade dele no princípio, lá no pré-dinástico, era um processo de tribos, clãs. Então existia um chefe que dotava o poder político, militar e jurídico, e posterior veio o dinástico, que era o faraó como supremo. Posterior a ele nós temos um império, que quem comanda é o faraó, mas tem aqueles abaixo, que aqui vocês veem nessa imagem, o faraó no topo. Os que vêm abaixo dele são ligados ao Estado ou ainda à monarquia, a nobreza, e que detinham o poder sobre os demais funcionários. Por volta de 2300 a.C., a opressiva carga tributária de trabalho, relacionada às camadas populares e improdutivas, começaram a partir daí certas revoltas que começaram a enfraquecer o poder dos faraós. Então, quando o povo começou a observar que eles eram escravos, de certa forma, e que a condição deles não mudaria se eles não se levantassem para fazer diferente, eles começaram a enfraquecer o poder do faraó. De que forma? Não seguindo o seu controle, Após 200 anos de disputas internas e ameaças de invasão pelos núbios e asiáticos, os monarcas foram derrotados pela aristocracia da cidade de Tebas e restaurou a autoridade do faraó. Então a gente vê nesse processo, o faraó se torna um supremo, o Egito passa por um processo de estabilidade, estabilidade política e paz. Posterior a isso, a população começa a visualizar que eles são escravos e aí não aceitam essa condição, começam a se levantar. Após 200 anos dessas disputas, dessas guerrilhas internas, ainda tinham que lutar contra as invasões de núbios e asiáticos. Ele restaurou, o faraó restaurou a sua autoridade e poder, No Médio Império, por volta de 2100 a 1750 a.C., que reivindicam a massa camponesa, fora em parte atendidas pela concessão de terra. É nesse processo do Médio Império que os camponeses começam a brigar pelo seu território, Porque até então a terra era como se fosse um empréstimo, Era uma realidade que eles trabalhavam e nada tinha. Então é no Médio Império que eles começam a questionar um pedaço de terra, que fosse seu, chamar de seu. No período do Antigo Império, voltando um pouco, foi nesse período que foram a construção das primeiras pirâmides, das grandes, Queops, Crefis e Miquerinos, pelos faraós. Nesse período aí, as grandes pirâmides são construídas. E foram construídas exatamente no processo para atender os critérios do seu faraó, do seu senhor. A partir da 13ª dinastia, o Médio Império foi invadido pelos povos incisos, e belicamente, através de uma guerra, durante cerca de 2 séculos. A supremacia militar foi expressa pela utilização e de armas de ferro, cavalos, carros e guerras eles utilizaram, de certa forma, até então desconhecidos pelo faraó. Então, o oponente, de certa forma, submeteu aos egípcios a uma visualização daquilo que eles ainda não tinham noção, como a utilização de armas de fogo, cavalos de guerra e outros elementos que eram utilizados pelos incisos.
né, eles utilizaram desses elementos e afrontaram, de certa forma, os egípcios.